Bem-vindos ao Festival Quarentena. Estamos agora na nossa segunda rodada de bate-papos do dia, dessa quarta-feira. E hoje recebemos mais cedo Paulo Sidney, do Selo Mangaio. Gostaríamos de agradecer ao Paulo Sidney o papo de hoje, que foi muito interessante, muito produtivo. E agora nós vamos receber Nelson Albuquerque. Nelson, ele é do Pavilhão da Magnólia, junto com a Casa Absurda. E a gente vai tirar um papo hoje sobre esses dois projetos do grupo. A gente vai conhecer um pouco do Nelson, do trabalho dele. E tirarmos um papo e dialogar junto com vocês sobre o teatro, sobre a arte, sobre a vida, sobre a cultura e esses tempos de crise também. O Pavilhão da Magnólia é um grupo de teatro com 14 anos de trajetória e é hoje um dos principais grupos de teatro do estado do Ceará. Recentemente, o grupo veio a Sobral com um espetáculo Maquinista. O espetáculo Maquinista tem direção... Opa, só um minutinho. Eu acho melhor a gente chamar o Nelson, que ele vai falar pra gente melhor a respeito dos trabalhos e dos projetos do grupo. Nelson, por favor, se você estiver online, dá um oizinho aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Aguardando o Nelson entrar. Como eu estava falando antes, oi Nelson, tudo bom? O último trabalho do grupo que veio a Sobral foi Maquinista, que tem um texto do Basílio e direção de Ere Aquino. Vou chamar aqui Nelson para tirar esse papo com a gente. Solicitação enviada. Nelson entrou? Enviei o convite já, pra gente estarmos juntos. Enviarei novamente. Solicitei, Nelson. Pavilhão da Magnólia entrou. Oi, pessoal. Prazerzão ter vocês aqui com a gente. Queria agradecer também a Casa Absurda, que estava no nosso bate-papo anterior. Estava visualizando um oi para vocês também. Oi, Nelson, tudo bom? Tá me ouvindo bem? A sua tela ainda está carregando para mim. Pronto, acho que agora foi. Agora foi. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Perfeito, Oi, também. Nelson, tudo bom? Me chamo Tamires Coimbra. Sou uma das produtoras do Festival Quarentena. Sou produtora no Coletivo Lado B. Sou atriz, performer também. É isso aí. Poetisa, fotógrafa, tudo que me dá na telha. Produtora no Coletivo Lado B e sou artista e colaboradora no grupo Toca da Matraca. Por favor, você poderia apresentar-se pra gente? Eu agradecer o convite do Festival Quarentena. Então, Tamires, eu sou o Nelson Albuquerque, eu sou ator, sou diretor, sou produtor, sou gestor, e todas essas funções eu cumpro dentro do grupo Pavilhão da Magnólia e do nosso espaço chamado Casa Absurda, que a gente divide com a Companhia Prisma de Arte. E esse ano o nosso grupo está fazendo 15 anos aí de existência nessa longa e duradoura batalha que é fazer arte e cultura nesse país, nessa cidade, nesse estado, enfim. É isso aí.
Jander Alcântara entrou na nossa live, eu queria dar um oizinho pro Jander. O Jander, ele E é aí, Jander, encenador da Toca da Matraca, que recentemente estivemos juntos no Mapa do Flaner, um processo na qual Iracema, eu não é isso? participei também. Queria dar um oizinho pro Jander. Nelson, queria que você falasse um pouco pra gente sobre o Pavilhão da Magnólia. Então, o grupo, né, ele surge em 2005. Né, na época nós éramos estudantes do curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, que hoje é o curso de licenciatura, né, ao qual o Jander acabou de se formar. E a gente, desde então, a gente vem fazendo um trabalho de teatro infantil, teatro adulto, teatro de rua. A gente também tem um projeto em teatro de rua chamado Pétalas, que é um trabalho que a gente já desenvolve há 10 anos. Inclusive, a gente ia realizar agora na Semana Santa, né? Vamos ver como é que vai ser. A gente. Então, aí é um grupo. Hoje nós são 7 pessoas, entre atores, atrizes, diretores, produtores, que sou eu, Nelson, tem Viviane Lima, J. Júnior, Santos, Alessandro Eugênio, Eliel Carvalho, Denise Costa, Wallace Rios e alguns outros parceiros aí que a gente tem. E aí o nosso trabalho, na verdade, a gente desenvolver ele, pensa ele, desenvolver ele em 3 etapas, assim, desses 15 anos. O momento onde a gente estava ali se entendendo enquanto grupo, o que ia ser, como ia ser, onde a gente montou alguns espetáculos infantis e um espetáculo adulto. E também fizemos várias sketches, que também fizemos várias sketches aqui nos festivais de sketches que tinham na cidade, que também foi um grande impulsionador do grupo continuar e fazer coisas. E depois em 2011, a gente recebe um convite para poder ocupar o teatro universitário, e aí a gente fica lá durante 3 anos, fazendo a ocupação do teatro universitário ali na Avenida da Universidade, dentro né, da universidade lá, que na época já era o curso de licenciatura. E aí, dentro desse processo, a gente também montou um outro espetáculo chamado Baldio e fizemos a gestão desse espaço lá do Teatro Universitário junto com a coordenação do teatro. E aí, de 2015 para cá, a gente chama a nossa terceira etapa, onde a gente sai do Teatro Universitário, aluga um espaço com os outros 3 grupos, chamado Cena Casarão. E aí, a partir de então, a gente vem montando um repertório, um espetáculo a cada ano. Foi Baldio, depois Ogroleto, depois Urubus, Maquinista, e agora a gente montou no ano passado um espetáculo chamado Napoleão, que é o mais novo infantil. E aí, dentro desses processos, né, de 2015 para cá, a gente tem convidado diretores que têm vindo trabalhar dentro do grupo, dentro da coisa da gestão que o grupo já trabalha, mas também inventando outros modos de produzir coisas e pensar a cena a partir desses diretores que a gente convida. E aí em 2015 é o Baldio, que é o Hector Briones, que é um professor da universidade, que a gente chama nosso chileno baiano. E depois a gente convidou o Miguel Velinho, que dirigiu o espetáculo Ogroleto. E depois o Hector volta e faz os Urubus, onde a gente faz com a Companhia Prisma de Artes, que é a companhia que a gente divide lá, a Casa Absurda. E depois a gente convida a Iri Aquino para fazer o Maquinista, que a gente teve recentemente em Sobral, foi muito bacana, bem legal. E agora Marcelo Romagnoli, que é um diretor de São Paulo, que a gente cuidou para dirigir o Napoleão. Então, e o grupo hoje um pouco ele tem esse repertório de 5 espetáculos, e a gente também tem essa coisa da Casa Absurda, que é um espaço que é uma sede de 2 grupos, mas que a gente, de alguma maneira, faz uma ação cultural lá, tem temporadas, tem shows, tem exposições, tem, enfim, gravações, tem bazar, tem uma série de coisas que a gente faz lá na casa, que é uma maneira também de movimentar a cena e os grupos, né, no caso o Pavilhão e a Prisma. Então é um espaço que a gente vai pensando ele a partir dessa ideia que é uma sede dos 2 grupos. Assim. Então nesse tempo todo o Pavilhão, e outra coisa também que eu não coloquei nesses 15 anos foi que a gente fez uma gestão do Teatro Carlos Câmara, que era um edital de ocupação, que a gente ficou durante 9 meses, e já passaram outros 4 grupos por lá. Então, um pouco a gente se dividiu nesses 15 anos entre gestão, produção e a montagem de espetáculos. Né? Ao todo já montamos 14 espetáculos durante esses 15 anos.
Mano, muito interessante. Eu dei uma olhadinha no site, no release de vocês, e percebi que o pavilhão desenvolve projetos que pensam a ocupação da cidade com arte e cultura. Me fala um pouco desse processo de ocupar a cidade com arte e cultura. Então, quando a gente, no teatro universitário, uma das contrapartidas era a gente pensar ações para aquele espaço e, contrapartida, a gente tinha uma sala para escritório e uma sala para ensaio. A partir dessa ideia de ocupar o teatro universitário, a gente passou a pensar ações que pudessem dialogar com aquele bairro, depois com o entorno e depois com a cidade. E aí a gente começou a abrir o espaço para oficinas, para apresentações, e aí depois a gente começou a chamar outras linguagens, como a música, como a dança, que começaram a utilizar esse espaço lá com a gente no teatro universitário. A partir da ideia dessa ocupação, a gente começou a perceber que o que a gente estava fazendo ali não era só uma coisa do grupo, era uma coisa que abrangia mais do que o grupo, e estava ultrapassando essas fronteiras do grupo. Então, a gente até comentava, né? O nosso espaço ele passou a ser um ponto de encontro, um ponto onde poderia se pensar coisas e poderiam fazer coisas ali. Dessa ideia do teatro universitário, a gente faz diversas ações, é, tanto do grupo como de outros coletivos. A gente faz projetos de temporadas, faz projetos de shows musicais, faz festas. A gente começa a dar uma ressignificada naquele espaço que estava muito tempo parado. Quando a gente vai para o Carlos Câmara, fazer também esse projeto de edital da ocupação, a gente também começa a pensar diversas ações onde aquele teatro está, que está no centro da cidade, rodeado de comércio, como que a gente ia poder, né, poder fazer ações que pudesse ser interessante para aquela galera que estivesse ali, como é que a gente ia desenvolver ações ali. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar ações, meio dia, pensou pensar sketches, shows ali na praça, todas as coisas que não estavam programadas para um pouco o entorno perceber, está tendo coisas ali, então vamos lá saber o que é isso, como é que isso funciona. Então a gente, de alguma maneira, também deixa de dialogar com o nosso público, digamos, com o público de teatro, e passa a dialogar com outros públicos que estavam naquele entorno. Enfim, desde a galera que olha os carros, até os comerciantes, os lojistas. E aí foi uma experiência muito interessante, mas que só durou 9 meses. Depois disso, a gente faz uma outra ação, quando a gente, já no Sena Casarão, que era com os outros três grupos, tinha uma praça próximo ali ao nosso espaço, ali perto da Domingos Olímpico, que era uma praça que também estava ali meio sem vida, tinha algumas ações de comércio, mas nada então. E a gente passa a ensaiar coisas nessa praça, a fazer algumas ações públicas nessa praça, e aí depois a gente inventa um evento para essa praça uma vez por mês, com bazar, com apresentações, com shows, e aí isso também começa a ser um outro campo da gente dialogar com a cidade. A outra coisa também que a gente faz é que tem um grupo parceiro da gente, que é o Grupo Garajal, lá do Maracanaú, onde a gente, durante 3 anos, fez um festival nacional de teatro de rua, onde a gente também ocupava, durou 3 anos. Então, um pouco a gente tem essa loja onde a gente está, que é o que hoje acontece com a Casa Absurda, né? Ela é uma sede de grupo, ela tem essa particularidade de ser sede, mas a gente abriu essa coisa para as artes visuais, tem a Prisma também que pensa outras ações lá, então fica meio que um espaço que dialoga com outras ações que acontecem na cidade, assim. Então a Casa Absurda hoje é esse ponto de encontro também, onde tem shows, onde tem espetáculos, e enfim, e aí o grande lance é pensar essa casa enquanto sede, não enquanto espaço cultural, até porque a gente não tem recurso para gerir ela como espaço cultural, como poderia ser. A gente vai fazendo coisa a partir da demanda dos grupos e da agenda que permite dos grupos, assim. Então isso também tem a ver com isso. Tá rolando um monte de pergunta aí que eu tô vendo. O Jandei já perguntou coisas, a galera aí Sim, tá sim, tem perguntando. umas perguntas interessantes. Mas antes tem uma galera ovacionando a Denise. Denise, diva do teatro cearense. Só dá ela, Denise aí, a nossa atriz aí, já com seus, segundo ela, com seus 5 anos de teatro, né? Que ela, segundo, enfim, só faz isso, é uma brincadeira. A Denise é uma grande atriz aí, que tá com a gente há um tempão. Ela é a mais famosa de todos nós, é ela, Denise Costa. Oi, Denise, prazer estar com você aqui com a gente. O Jander tem uma pergunta.
Jander Alcântara pergunta: Nelson, qual é a força motriz de criação do pavilhão Magnólia? Então, a A gente, força motriz de desses criação. desejos, a partir dos desejos que a gente tem nas montagens e desses diretores que a gente tem convidado ultimamente, tem uma coisa coletiva desses desejos que a gente um pouco fica pensando sobre temas ou sobre situações ou sobre textos que a gente queira falar e queira dizer. E a partir desse tema a gente desenvolve um possível convite a gente vir desenvolver essa criação do trabalho. E aí ele se dá de forma muito coletiva, assim. Isso a gente tem essa pesquisa dos temas, dos textos, do que vai se fazer. E aí a gente vai levantando material sobre o que a gente quer falar. E aí esses desejos, eles vão, às vezes, parte de uma ideia de um integrante ou de um projeto, um processo que vem de alguém. E aí isso, de alguma maneira, começa a enraizar no grupo. Assim. Nos últimos anos, a gente tem a cada diretor experienciado modos de fazer. Mas o que permanece é essa coisa coletiva do grupo, assim, da gente chegar em bloco e a partir daí ir desenvolvendo essas ideias a partir desses diretores, assim. São processos diferentes, mas que a gente um pouco pensa essa criação de uma forma mais coletiva, digamos assim. A gente tenta levantar material, por exemplo, no Baldio, a gente levantou 18 cenas a partir do livro, que a gente, né, na época, que era o livro que um pouco gerou o espetáculo. A partir desses materiais, a gente convidou algumas pessoas para olhar esse material que a gente tinha, entre elas o Hector. E a partir daí, o Hector propôs estar junto para a gente desenvolver o espetáculo, foi o que gerou o Baldio. Nos Urubus, a gente já tinha um texto. Então, só que a gente não queria montar o texto, que era o Palácio dos Urubus. A gente queria a partir daquele texto, né? E aí a gente tinha a Companhia Prisma. Então, a maneira como a gente desenvolveu também o processo dos Urubus foi a partir de laboratórios, que a gente foi desenvolvendo a partir do tema, que também foi levantando cenas, e o Hector passou a costurar, inclusive da criação e da adaptação do texto. Já no Ogroleto, o Miguel, que é o diretor que a gente convidou, veio tudo muito pronto. A gente queria montar o Ogroleto, aquele texto, aquela temática, daquele jeitinho. Então a gente começou, a partir do Miguel, eu e Silviane a fazer laboratórios, e os outros meninos ali em volta também, até desenvolver o projeto do Ogroleto. No Napoleão também Napoleão, aí, antes disso, desculpa, tem o Maquinista, que aí já vem a Herê, que aí a gente um pouco vai lá com a Herê o processo que ela faz em expressões, que é do teatro ritual, então a gente começa a desenvolver diversos mecanismos ali com ela, mas aí, a partir desse material, a gente também começa a levantar as cenas desse material com ela, e aí isso vai chegando nos adereços do cenário, tudo isso é muito de forma coletiva. Por mais que tenha uma pessoa que vá assinar o cenário, que vá assinar o figurino, essas construções, tudo isso, assim, de cada detalhe do espetáculo. No Napoleão, a gente já parte de discutir a ideia com o Marcelo, que é o diretor, né, o Marcelo Romagnoli, até chegar nesse canto da dramaturgia que ele desenvolveu especialmente para cada um integrante do grupo, assim, que ia fazer o espetáculo, né? Então já foi um outro tipo de processo onde a gente também tinha que propor textos e aí ele vinha e reescrevia e propor cena, assim. Então a criação ela se dá um pouco, depende muito do diretor que vem, mas a gente de alguma forma coletivamente consegue atuar dentro dessa criação, assim. E aí isso vai de alguma maneira dando uma assinatura coletiva para os trabalhos, assim. Nelson, o Frederico Jocá fez uma pergunta para você. Nelson, o que você diria sobre os longos intervalos entre cada ocupação do Carlos Câmara? Então, isso a gente tem discutido
não só no pavilhão, mas no fórum, né, no Fórum Cearense de Teatro, que a gente tem conversado. O que acontece? A falta de continuidade faz com que o projeto Carlos Câmara engrene na cidade. Então, do intervalo do pavilhão para o intervalo que foi depois o Teatro Máquina, eu acho, não, teve outro, acho que teve outro. Enfim, esses intervalos eles são muito longos. Então, tipo, quando a gente está começando a acostumar aquela área ali da cidade, o centro, a gente começa a acostumar a própria imprensa, as pessoas que têm programação ali diariamente, quando isso começa a entrar um pouco na rotina, acaba. E aí demora-se 6, 7 meses para vir um outro projeto. E aí, esse tempo de 6, 7 meses, tudo que você construiu um pouco se desfaz. Aí você tem que refazer a cada projeto, é como se começasse do zero, tudo aquilo ali. Então a gente fica um pouco perdido assim, nesse processo. Assim. A gente público, a gente artista e a gente ocupação. Porque você não continua um trabalho, você sempre vem do zero, assim. Ah, a Silvine colocou aí que foi o Teatro Novo, né? Foi depois da gente. Foi Pavilhão, Teatro Novo, Teatro Máquina, o Ato, né? Teve a Ato, e agora tá lá a Anônimos, essa mesmo? Que tá lá. Enfim, então são esses intervalos, é muito ruim, assim, para a continuidade dos processos e das ações. Então, o Carlos Câmara tem que iniciar a cada processo. E aí, o que é que a gente tem proposto? Antes de acabar uma ocupação, já se inicie essa seleção, para assim que acabar, já iniciar. Essa agora, da quarta para a quinta, demorou, nossa, quase um ano e pouco. Então, assim, você chega lá zerado. É um espaço da cidade onde o comércio fecha mais cedo. A gente está próximo ali a Santa ali próximo em Setu. Então é uma área, é uma parte da cidade que 18 horas já está muito esquisito, assim. Porque também tem essa lógica de cidade, né? A gente também tem que pensar essa lógica de cidade, de como chegar, de como sair, de ter pontos de ônibus, táxi, bicicletar, segurança, enfim. Não é só abrir o teatro e colocar a programação. Tem uma estrutura de cidade que precisa estar sempre sido está sendo pensada para poder com que isso atraia as pessoas para ir para lá e não fique uma coisa enfim, mais pontual. Achar que só colocar a programação vai resolver, né? E não é Uhum. isso. Assim. Para além, as ocupações, É. né? Nelson, no decorrer da sua fala, a gente percebe que o grupo Pavilhão da Magnólia está bastante ligado à Casa Absurda, né? Fala um pouco para Uhum. as pessoas que não conhecem a Casa Absurda, como surgiu o processo da casa, o que é a casa, né? Como ela funciona e qual o objetivo da casa Absurda. Então, vamos lá. A casa, ela surge para ser a sede dos dois grupos, o Pavilhão e da Prisma. A gente, antes de lá, a gente fazia parte do Cena Casarão, que eram 4 grupos. Mas infelizmente, enfim, não deu certo e a gente foi para Casa Absurda. Ela primeiro surge como essa ideia de ser a sede dos grupos, assim. Mas aí nessa nossa vocação, tanto do pavilhão, a gente, tá, vamos abrir a sede para ela ter essas outras ações. E aí o que é que a gente faz? A gente faz uma reforma na casa e a casa tem um salão, tem um camarim, tem uma sala de exposição, e tem uma cozinha, bar que a gente transforma lá em uma área para a gente guardar nosso material. Então, diante dessa reforma, a gente viu que era possível abrir para as apresentações e para coisas que a gente ia fazer para além dos grupos. E era uma localização que a gente sai do centro da cidade e vai para o Aldeota, que também é um canto que a gente pensou em escolher por essa coisa de ser um pouco mais independente no sentido de cobrar ingresso, de ter um bar, de fazer uma coisa mais nesse sentido empreendedora também. E aí a Uhum. gente vai para lá, para esse espaço, e hoje ela tem um pouco mais de um ano, né? Novembro agora de Recente, 2019 né? fez um ano. E aí assim, a gente como é que a gente pensa a casa? Ela tem a agenda dos grupos de ensaios e de viagens e de ações que os grupos têm. E a partir dessa agenda livre, a gente abre ela para grupos e para músicos, enfim, para as pessoas acessarem essa pauta livre que a gente chama.
E aí, a partir desse acesso, a gente cria uma programação mensal. O que foi bom aí que casou, porque Casa Absurda a gente chama programação absurda, uma constância. Porque justamente são as agendas dos grupos. Então, tem semana que tem coisa de quinta a domingo, tem coisa que tem semana que só tem dia de sábado, tem coisa que só tem dia de sexta. Porque a ideia da casa, ela um pouco servir para ser essa sede, mas que tem esse tempo que a gente não usa para poder ter essas outras programações. E aí a gente tem uma divisão de tarefas lá, cada um cuida de uma coisa da casa, dos dois grupos. Então alguém cuida da, da programação e da produção, faz essa curadoria, alguém cuida da divulgação, alguém vai cuidar do bar, alguém vai cuidar da técnica. Então a gente tem uma escala que a gente faz a partir de cada evento. Então, é essa escala e a gente vai atendendo, a gente tem uma qualidade, uma estrutura técnica que dá para atender muitas coisas, tem alguns refletores, tem som, enfim, que consegue atender. Então a gente vai movimentando ali a casa a partir dessa demanda que aparece. Infelizmente a gente não dá conta de toda a demanda, porque a gente precisa também atuar enquanto grupos, então a gente tem as nossas agendas de apresentações, de viagens. E aí, por enquanto, os dois grupos sentam cada mês e pensa a casa, o que é que pode esse mês? Pode isso, a demanda que nós temos é essa. E aí a gente encaixa essa demanda e aí vai provocando ações ali. A gente tem uma ideia que é ter um gestor da própria casa, que não seja dos grupos, assim, até para a casa um pouco funcionar independente dos grupos. Mas é um processo ainda lento, que a gente está ainda conversando e costurando, até porque a gente não tem como, enfim, pagar esse profissional que poderia fazer essa gestão da casa, mas Sim. é uma coisa que a gente tem pensado para a casa não ficar dependente apenas do pavilhão e da Prisma para funcionar. Mas ao longo desse ano muita coisa deu certo, fizemos muitas ações, muitos espetáculos, muitas temporadas. A gente tinha agora para março e abril uma programação já fechada, que é infelizmente por conta, né, dessa pandemia a gente está aí colaborando e está junto aí para todo mundo estar em casa e passar logo por isso. Mas o ideal é logo, logo a gente voltar aí com as ações, tanto dos grupos quanto da casa, assim. Mas a ideia da casa é essa, ela é um pouco surge como sede, mas ela cumpre essa função social dentro dessa perspectiva das agendas dos grupos e de não deixar de ser sede. Porque a gente não tem condições de ser centro cultural ainda, assim, e também não um pouco a ideia de ser centro cultural, assim. Nelson, voltando para o pavilhão, o Jander tem uma colocação e faz umas perguntas para você. O Ok. pavilhão da Magnólia consegue circular de forma interessante por festivais ao redor do Brasil. A que se deve esse fato? Que experiências o pavilhão pode compartilhar com os grupos que buscam circular? Tá, a gente tem uma dentro dessas nossas articulações dos festivais que nós fizemos junto com o Grupo Garajal, das nossas idas a Guaramiranga. Ultimamente a gente tem ido muito para a MIT, né, que é a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Enfim, isso a gente vai, quanto grupo, não necessariamente com espetáculos, mas a gente tem muito entrado nesse circuito das rodadas de negócios, de conhecer os curadores e de espalhar o nosso material. Então a gente, em alguns momentos, a gente tem ido a eventos e festivais e feiras, apresentar o grupo, entregar material. Então a gente tem se preocupado muito em fazer uma boa foto, uma boa filmagem, um bom clipe, um bom material para poder, né, um pouco isso chamar a atenção. Claro, a gente aposta muito na qualidade dos trabalhos, isso também é um fator importante. E a gente tenta ir também para locais e conversar com pessoas que onde nosso trabalho está um pouco alinhado também. E aí, diante, digamos, desse mapeamento que a gente fez aí durante alguns anos, a gente começou a mandar muito material, mandando nossas filmagens, conversando com as pessoas e criando possibilidades de chegar nesses locais. Porque a gente pegou um pouco, o pavilhão, quando o Baldio estreia, a gente começa um pouco a entrar nesse circuito, a gente começa a pegar a decadência dos projetos federais, né? Do Miriam Muniz, de circulação, de Petrobras. Um pouco isso tudo está acabando, assim. E aí a gente começou a se articular de outras formas para a gente poder estar nesses espaços, assim.
E aí a gente foi atrás de empresas como a Latam, por exemplo, que é um apoiador que a gente tem hoje, que leva o nosso cenário, então isso também garante a gente estar nesses espaços. A gente também consegue, também de outros projetos, de outras ações, se locomover, então a gente também cria parcerias, então a gente vai, Uhum. depois vocês vêm, e aí a gente fica criando esses processos. E aí isso tem possibilitado a gente a circular de alguma maneira, assim, nessa dificuldade que é de sair daqui. A gente mora muito longe, Sim. então estão tudo adiando em cada canto, né? A gente já está 6 horas de Natal, né, 9 de João Pessoa, a 12 de Recife, então assim, toda essa loucura, assim, a gente compensa de outras formas, com articulações, com parcerias, e um pouco nessa lógica de estar nos cantos também, assim, de estar nesses eventos, nessas rodadas. É importantíssimo estar sabendo quem está fazendo, quem está articulando, entregando material. Então tem um investimento do próprio grupo aí, em muitos momentos desses, às vezes, não vai pagar, mas não vai ter custo, então, mas vamos, que é interessante circular, é interessante estar lá. Então a É gente isso. também tem muitas vezes muitas parcerias, Certos assim. sacrifícios, né? Necessariamente o fato de estar circulando não quer dizer que está ganhando, mas está ganhando outras coisas Exatamente. ali, tá ganhando outra, vai para além do cachê, assim. Ganha Exatamente. articulação, ganha oficinas que a gente faz, Infelizmente é isso. profissionais que a gente conhece. Então a gente, um pouco, nesses últimos anos, tem criado uma rede muito grande de parceiros e de pessoas aí ao redor do Brasil, que também fazem coisas, e aí um pouco a gente também inventa coisas, então a gente meio que possibilita essa circulação de outras formas que não sejam as formas, vamos lá contratar eles e levar eles. Não necessariamente é Sim. assim. A gente também cutuca, a gente quer ir, como é que a gente faz, enfim. E é um pouco isso que a gente tem feito nos últimos anos. E aí isso também, de alguma maneira, deu uma, uma possibilidade das pessoas, se eles estão inscritos, eles conseguem chegar, né? Porque às vezes você se inscreve, a pessoa, fala o cachê, então não dá pra ir, mas vai ser assim e tal. Enfim, muitas, inclusive, em Sobral, que a gente fez recentemente uma clínica, foi toda essa articulação. A gente falou com o SESC, a gente falou com o ECOA, a gente articulou toda a nossa, porque como a gente ia para São Luís, a gente passava por Sobral. Então, não, gente, vamos tentar articular uma apresentação lá. Aí a gente conversou, enfim, com o Jander, que fala com quem, SESC, assim, não sei quem. E aí a gente foi articulando e é assim que a gente faz. E aí, tipo, se a gente vai para um canto, no meio do caminho a gente tenta parar as quantidades de vezes que a gente conseguir para poder ir movimentando, assim. É uma realidade, não só da cena do teatro, mas como toda a cena artística, é essa dependência de editais, né? Que quase Uhum. nunca correspondem à demanda do grupo, à demanda da cena, e que a gente tem que recorrer a projetos independentes, né? A estratégias mais independentes. Dentre elas é uma dessas. As parcerias, como a gente Exatamente. constrói esse contato para formar minimamente uma cena teatral também, né? Esse apoio entre um grupo e outro, para a gente poder se Exatamente. fortalecer e circular. Tem uma Nesse, outra pergunta. Desculpa. Não, eu queria falar, nesse sentido, o fato da Casa Absurda ela ajuda muito, porque a gente consegue também receber pessoas, receber grupos, então a gente consegue um pouco criar essa mão dupla da gente ir e de também trazer pessoas, né? Então, nesse sentido, a casa ela é um forte parceiro para realizar essas nossas circulações. Uma outra pergunta do Jander Nelson, como pensar estratégia de gestão de grupos em período de escassez política, em períodos de escassez de políticas públicas para o teatro? Eu acho que esse nosso papo meio que já respondeu essa pergunta, né? Eu também acho. Tem outra coisa assim, talvez essa coisa da gestão que seja mais importante de falar é a questão do planejamento. Então a gente um pouco, desde 2009, a gente faz uma ação de planejamento que é pensar como é a cada ano, mas também o que é pensar a cada 5 anos. Então a gente um pouco vai construindo essa ideia do que é esse grupo, né?
Então a gente vai pensando, Uhum. tá, daqui a 5 anos eu quero fazer isso, daqui eu quero estar em tal canto. Então essa ideia de planejamento, por mais impossível que ela pareça ser, em muitos momentos ela começa a se concretizar porque a gente vai trabalhando para que elas aconteçam ali. Então isso é uma ferramenta importante, a gente tem desenvolvido essa coisa do planejamento frequentemente, a gente tem elaborado algumas ideias de como ele pode funcionar. E aí eu sempre falo também, isso dentro do pavilhão, que aí o planejamento é uma ferramenta, dentro de cada coletivo ele pode funcionar de formas diferentes, assim. Mas é um caminho, assim, planejar e tentar sempre estar um pouco à frente das coisas, sempre estar, como que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho parceiros que vão me dar possibilidades, sei lá, alguém que me dá um transporte, alguém que me dá um cartaz, alguém que faz um cenário Isso. para mim. E aí essas trocas, ela tá dentro desse planejamento também, né? Porque assim, tem outros capitais que a gente precisa levantar que não seja necessariamente só dinheiro, né? Tem outras coisas aí que estão em jogo, que é importante, assim, a gente está sempre pensando com, sobre essas outras possibilidades de existir, assim. E aí o planejamento é uma ferramenta importante de gestão que nos ajuda a cada ano a gente a ir construindo o grupo e pensando no grupo, principalmente nessa escassez de política pública, de nada de continuidade, essas coisas. Sim, é sempre. A gente sempre está falando de resistência, né? Sempre estamos falando de É, resistência. Eu posso até dizer que, infelizmente, que a gente sempre está nessa busca. A arte e a cultura sempre está esperando de certa maneira, desculpa a palavra, mas migalhas, né? Não são nos dados sim. migalhas. Mais do que a gente, além da resistência, eu acho que também pode botar a palavra reexistir, né? A gente tem que ficar se recriando, se reinventando a cada ano, a cada momento. Por exemplo, agora, o que vai ser depois dessa quarentena? O que é que a gente vai. Exatamente. Porque parece que acabou a quarentena e vai voltar tudo como era antes. E não vai ser. A gente vai ter que repensar as maneiras de como a gente vai reabrir a nossa casa, como é que os eventos vão continuar. Não é só ter espetáculo, as pessoas vão sair. Então, se as pessoas já não iam ao teatro, já não iam ali consumir cultura, não sei como é que vai ser agora, né? Não sei como. Tomara que vá para o bem, que essa ausência dos encontros possibilite que as pessoas queiram encontrar, né? Como a gente faz a arte do encontro, então a gente tomara que possa ser beneficiado aí com esse desejo dos encontros, que todo mundo, pelo menos os nossos aqui, tá todo mundo com vontade de encontrar o outro, abraçar, beijar. Eu acho que o teatro nesse canto, as artes cênicas, na verdade, né, que é essa arte do encontro, talvez ganhe força aí, tomara que a gente ganhe mesmo. Sim, inclusive, a gente está reforçando muito nesse período de crise, de pandemia, o pensamento coletivo, né? E que é um ponto delicado até falar sobre isso, mas a gente vê muito que, às vezes, na cena artística cultural existem certos atritos, existem certos egos que não fazem com que, às vezes, os grupos entrem em consenso entre si, né? Entre Sim. o poder da cena unida e o poder dessa partilha, desse encontro de reexistir. Talvez eu tenho uma certa esperança que pós-crise Covid-19 a gente se reencontre, como você falou, e repense os nossos laços, né? Como a gente vai sobreviver junto. Porque a arte se faz coletivamente. E é a partir desse viver coletivamente que a gente vai conseguir chegar a algo maior, chegar a um pensamento maior. Nelson, a Fran tem uma pergunta para você que eu acho que a gente já discutiu aqui, mas pode ser que surja novas colocações. Nelson, você pode falar sobre a conexão que a Casa Absurda tem com outras casas de produção de Fortaleza? Observei que existem algumas casas de produção aí. Há alguma ação pensada em rede? Tá, na verdade, a gente teve. Vamos lá, deixa eu fazer um contexto melhor. A gente tem aqui o fórum, né, o Fórum Salão de Teatro, mas que infelizmente a gente só tem um pouco atuado em Fortaleza. A gente não consegue dar conta do estado e tal, então isso é uma deficiência que a gente reconhece enquanto fórum.
Mas durante esse fórum, no ano de 2013 e 2012, 2013, a gente criou um circuito alternativo de teatro, que era justamente ir para os grupos que tinham sede e propor uma programação para esses espaços. Então, a gente criou esse festival durante 2 anos, onde a gente, de alguma maneira, criou essa rede e essa conexão. E a gente deu visibilidade a esses espaços. Tanto que a partir desse festival, desse movimento de fortalecer o teatro de grupo e fortalecer as sedes, a secretaria, no seu edital, ela começa a colocar a questão da manutenção de grupo. E dentro dessa manutenção de grupo está a manutenção dos espaços. Porque esses espaços, aí dentro da ideia de ponto de cultura, cada canto desse ele pode ter diversas ações culturais, não necessariamente só teatro. E aí, pronto, a partir dessa ideia, as sedes começaram a ser uma coisa muito importante para os grupos aqui da cidade de Fortaleza. E vários espaços começaram a surgir. Só que acontece, cada espaço desse, ele meio que tem uma vida, né? Digamos assim, o Bagaceiro e o Máquina, que era uma sede mais consistente que a Casa da Esquina, né? São dois grupos importantíssimos da cidade. Agora está só o Bagaceiro, o Teatro Máquina já não está lá, devido à crise, enfim, devido a todas essas problemáticas que é se manter um espaço, né, uma sede na cidade de Fortaleza. E aí vários espaços desses começaram a fechar. Então um pouco essa rede deu uma enfraquecida e a gente deixou de estar ali. Hoje tem outros espaços na cidade, outras casas, não necessariamente de teatro. A gente tem outros espaços de ordem de artesanato, de música, enfim, de outros movimentos que têm os seus espaços. E a gente, de alguma maneira, não conversa ainda, porque são de outras linguagens. Nesse momento não tem, por exemplo, a Casa Absurda, ela conversa, não tem uma conversa com o espaço X ou Y assim. A gente tem os parceiros que são Bagaceira, o Norte de Teatro, que tem uma sede lá no Bom Jardim, que são grupos que são o Garajal, que é no Maracanaú, então são esses grupos um pouco que a gente tem conversado, a companhia Acontece, que também tem um espaço, mas a gente não faz nada em rede. A gente um pouco conversa sobre os problemas, mas a gente não tem pensar, coisa é uma boa ideia, né, nesses momentos para pensar aí, de pensar essa rede desses espaços e pensar algumas coisas assim. Mas no momento não, no momento, como eu falei, como a gente não está pensando o espaço enquanto espaço cultural, a gente pensa a partir da ideia de grupo de sede, então isso também é um empecilho talvez da gente ir buscar esses encontros com outros espaços. Por isso, pela gente ter essa característica de ser sede que tem ações culturais. Não é um espaço cultural que é uma sede, é o contrário. Então, isso também um pouco difere da nossa atuação dentro desses espaços da cidade. Assim. Nossa, mais uma pergunta falando nesse período dessa crise, né? Quais têm sido as Sim. estratégias do grupo para esse período de quarentena? Então, deixa a gente, de alguma maneira, enquanto grupo, no nosso planejamento, janeiro, fevereiro e março geralmente são os meses onde a gente já tem poucas ações, assim, porque os festivais ainda não vão acontecer, na cidade ainda está ali. Então a gente fez uma temporada em janeiro no Dragão. A gente está agora preparando para abril, que é o mês que o grupo completa os 15 anos, uma série de ações, que talvez elas não vão acontecer. Por exemplo, por enquanto agora não, mas assim que as coisas voltarem a gente vai repensar como vai ser. Então digamos que a gente um pouco estava montando Pétalas, que é esse espetáculo que a gente faz na Paixão de Cristo. Então é um pouco. E estava um pouco focado na Casa Absurda. Tanto que é os meses que tem mais programação na Casa Absurda, pelo fato da gente um pouco estar mais parado nesse sentido de circular e fazer temporadas. Assim. Aí, claro, agora em março teria o mês do teatro, a gente tinha uns festivais para fazer, algumas agendas, que elas foram canceladas, né, por conta aí da pandemia. Mas a gente, por enquanto, a gente, né, a nossa estratégia assim, a gente já estava preparado, inclusive financeiramente, para aguentar esses 3, 4 meses do ano, que geralmente a gente se planeja para isso, que são os meses mais fracos. A gente estava se guardando aí pro aniversário, né, que aí é abril, onde a gente, digamos, começar o ano ali, com uma série de ações. E aí a gente tem isso, assim, tem pensado o pós agora, né, já que a nossa agenda, digamos, isso vai aumentar, assim. Aí a gente tem aqui discutido com vários grupos e artistas da cidade de Fortaleza,
É até bom falar um pouco disso aqui também, que é bacana, dessa ação que está acontecendo aqui. Tem campanhas de arrecadar cestas básicas, de arrecadar recursos para pagar água, luz dos artistas, né, que estão aí, que não podem, que não tem grana, enfim, que os trabalhos não têm por conta da quarentena, e a gente está criando uma rede aí de solidariedade para ajudar essas pessoas com cestas básicas, enfim, com o auxílio que a gente puder conseguir e poder repassar para essa galera. Tanto que esse edital aí que a Secult vai lançar o Dentro de Casa é um pouco essa provocação do fórum, que vai um pouco rolar um pouco dessas coisas. A gente também está articulando outras ações aí que logo a gente vai divulgar. Mas é isso, assim, para a quarentena a gente está um pouco guardadinho, pensando o que vai ser o pós, tentando relocar as agendas que estavam marcadas, e fizemos já algumas temporadas, fizemos já algumas coisas no início do ano, e é isso, agora é guardar as coisas dos 15 anos, que eram as temporadas do repertório, e outras coisas que a gente ia fazer, que ia ser para abril, a gente vai guardar, ia fazer uma temporada do Maquinista, uma temporada do Napoleão, enfim, colocar o repertório aí na rua, mas isso é só esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente já disponibilizou aí alguns vídeos aí no final de semana dos espetáculos, para a galera ir curtindo aí na quarentena. Enfim, estamos aí tentando contribuir de alguma forma aí. Nelson, para as pessoas que estão com saudade do Pavilhão da Magnólia, eu sei que no YouTube vocês disponibilizaram 3 espetáculos na íntegra. Então, para quem quiser acompanhar, quer conhecer um trabalho do grupo, chega lá no canal deles no YouTube. Isso, exatamente. Por favor, diga onde a gente já está finalizando, porque o Instagram limita nossas conversas em 1 hora, infelizmente. Infelizmente. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão aqui onde é que a gente encontra os trabalhos do Pavilhão Magnólia na internet, para a gente ficar nessa quarentena se deliciando com vocês. Então, a gente tem esses 3 espetáculos, que foi o Ogroleto, o Baldio e o Maquinista, que a gente disponibilizou lá no YouTube, né, no nosso canal do YouTube do Pavilhão. Mas tem, enfim, Instagram, Facebook, só botar Pavilhão da Magnólia. A gente está estudando aí, ver se entram outros trabalhos, o Urubus e o Napoleão. O Napoleão novinho, né? A gente está guardando ele um pouquinho, mas vai depender. Se durar mais, a gente solta aí para todo mundo já assistir. Mas é isso. E também outras conversas como essas, enfim, são nossas redes aí. É só botar Pavilhão da Magnólia ou Yahoo, ou Gmail, que são nossos canais de comunicação. Tem lá os contatos. Estamos aqui para conversar, ajudar e estar junto nesse momento. E aí, também tem um site, né? Também lá tem todas as informações do site, da casa. Tem as coisas lá, tudo que a gente faz aí, que a gente inventa, tá tudo aí no site Pavilhão da Magnólia. Tá bom? Super! Muito obrigada pela sua presença. O festival agradece. Eu queria dar os informes para as pessoas que a gente está com o chapéu virtual no nosso feed. E esse chapéu, o valor arrecadado vai ser distribuído por todas as atrações que passaram aqui no festival. É uma forma de resistirmos e é uma forma de valorização, né? Que artista também come em tempo de quarentena. Então, gente, paga água, paga luz. Nosso trabalho. E te agradecer pela presença, Nelson. Se vocês que estão aqui perderam alguma parte desse bate-papo, ele vai estar disponível na íntegra no YouTube. E em breve a gente vai disponibilizar o link para você também, Nelson. Valeu. Primeiro agradecer demais aí pela iniciativa de vocês. É sempre bacana a gente ver a galera se movimentando para poder a gente um pouco essa quarentena ser menos pesada. Parabenizar demais aí vocês. Enfim, toda a equipe, a galera toda aí. Parabéns demais a galera que a gente sempre gosta de ver fazendo coisas aí, a galera de Sobral. E breve vamos nos encontrar pessoalmente, né? A gente fazer coisas, vocês aqui, a gente aí, enfim. Agradecer demais aí a participação aí de todo mundo aí também. Obrigado pelas perguntas. Estamos aqui, tá bom? Um abração e vamos segurar essa onda juntos, vamos sair daqui fortalecidos. Beijão em todo mundo. Vamos. Cuide-se, Nelson. Beijo. Obrigado. Beijo. Até mais. Tchau, gente. A gente vai continuar com a programação aqui no festival. Sarau da Madame. Tchau, Nelson. Tchau.